de estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Carungo, oficial. Bem, hoje falaremos de um tema muito importante. Falaremos a respeito da justificação pela fé. Bem, a princípio, o que é justificação? Justificação é um ato de Deus que declara ao pecador arrependido como justo. Ou seja, Deus declara ao pecador justo porque ele reconheceu a vontade soberana de Deus. E por que é necessário sermos justificados? Há uma necessidade de sermos justificados por causa do pecado. Bem, nós sabemos muito bem que nossos pais pecaram contra Deus no jardim do Éden, e o pecado de Adão e Eva passou-se a todos os seres humanos. Então é a razão pela qual que Deus teve que enviar Jesus Cristo para vir redimir o homem dos seus delitos e pecados. Então, o homem por si mesmo não pode justificar-se. É necessário com que haja Deus para que se intervenha na justificação do homem, para que o homem seja declarado inocente. Porque a justificação é para que seja declarado inocente. Sem a justificação, não tens como herdar a vida eterna. E na justificação existem duas justiças. Tem a justiça ativa e a justiça passiva. Já na justiça passiva, quer dizer que Deus tem a misericórdia, Deus se compadece do ser humano para que o homem seja justificado. Deus usa a sua misericórdia para justificar o homem. E na justiça ativa já é diferente. Porque na justiça ativa existe alguém que paga pelo pecado da humanidade. Essa vez Jesus Cristo. Acontece agora uma troca, que é o pecado, ou seja, a doutrina da imputação. Imputação significa a mudança. Quer dizer que Deus ignora o homem por ser pecador e pega Jesus Cristo por ser justo, e sendo Jesus Cristo faça uma troca. Tira o pecado do homem, coloca em Jesus Cristo. Tira a justiça de Deus, coloca no homem. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Quer dizer que Jesus Cristo, que não conhecia pecado, cometeu pecado por causa de nós, oferecendo-se, entregando a sua vida pela humanidade. Por isso que nós vimos que Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário por intermédio dos nossos pecados. E uma coisa, um homem justificado é aquela pessoa que já não vive mais segundo os padrões deste mundo. Antes, quando ele busca Deus em verdade espírito, clama sempre pela presença de Deus, tem uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Ele foi justificado acima de tudo, porque já foi justificado, já foi limpo. E às vezes a pergunta é, será que o justificado não peca? O justificado peca, mas só que não vive no pecado. Por quê? Ele é comparado com uma pessoa que limpa, vai à sua casa. Quando o justificado vê pecado nele, ele vai a Deus em oração, pedindo a misericórdia de Deus. Porque um homem justificado tem agora Jesus Cristo como seu advogado. Tem Jesus Cristo que vai advogaciando os seus pecados, vai limpando os seus pecados, ajudando sempre quando ele falhar. E um detalhe, ele também fala assim da fé. A Bíblia diz justificado pela fé. Bem, a fé é um dom que Deus dá aos seres humanos. Porque a Bíblia diz que sem fé nada podemos fazer. Ou seja, se eu não tiver fé, não tenho como agradar a Deus. E quando eu tenho fé, de certo ponto, as coisas tornam segundo a graça de Deus. E na justificação pela fé, quando você descobre que é justificado, agora você vai olhar, porque a lei, ou seja, os mandamentos, apontam você como um transgressor, apontam você como um pecador. A ponto que quando você é justificado, você já não olha mais pela lei, porque a lei te acusa. Agora você olha para Cristo, vê para Cristo Jesus como a solução, porque a cruz de Cristo foi o suficiente para transformar a tua vida. Bem, para finalizar conosco, consigo, a Bíblia diz no livro de Romanos 3, versículo 28, dizendo assim: pois concluímos que a justificação é pela fé, sem as obras nem a lei. Então a justificação é simplesmente pela fé. Ninguém pode te adorar, ninguém pode manipular tua mente, que para você ser justificado tem que dar dinheiro. Ninguém pode manipular, porque a Bíblia já fechou a justificação é simplesmente pela fé. Então, que Deus abençoe, se inscreva nesse canal, ative as notificações, até o próximo episódio. Deus te abençoe.